Turma, a gente vai falar hoje de um tema muito básico, né? Mas que está sendo muito legal atualmente, né? Porque muitos de nós estamos parados, né? Por conta, no mundo todo, por conta dessa pandemia louca, e aí muitos de nós perdemos o ritmo. No meu caso, eu fiz inclusive uma cirurgia agora nesse meio todo da pandemia, eu tive que parar mais ainda por conta de uma recuperação de cirurgia. Né? Mas independente disso, a maioria também, alguns pegaram a própria doença, tiveram que parar total, ou seja, mesmo quem não pegou, diminuiu mais o ritmo de treino e caiu o ritmo. E aí a pergunta é, que um atleta veio me perguntar hoje e outros lá atrás vêm me perguntando, né? Professor, tem lá na minha planilha momentos fortes, né? Tem lá momentos moderados, momentos leves. O que é que eu quero que você entenda? Por favor, o organismo precisa de uma coisa chamada sobrecarga. Nosso organismo, ele se adapta e se acostuma a ficar num estado de equilíbrio, que a gente chama de estado de homeostase. Né? Quando você tinha um estado de equilíbrio no momento lá atrás, o seu equilíbrio, né, as suas zonas mais altas eram outras. Hoje, com a queda de condicionamento, as suas zonas estão lá embaixo, então a sua zona alta já é outra. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque o nosso organismo precisa de momentos com uma carga um pouco mais alta. Eu preciso dar um pouco de trabalho ao nosso organismo, causar um pouco de esforço ao nosso organismo, independente se o atleta é mais iniciante ou muito mais experiente. Né? Independente se é o keniano que corre, né, a 3 de pace, ou se é o cara que está começando que corre a 6, 7 de pace. Né? Quem é da corrida sabe, vamos falar a 20 por hora ou a 10 por hora, para ficar mais fácil. Né? O Kipchoge corre a 20 por hora, mais ou menos, uma maratona, né? E um amador corre a 10 por hora, uma maratona. Mas ambos estão nos seus limites máximos, ambos estão correndo nas suas zonas altas. O que eu quero dizer é que o forte independe, né, de pace. Tem muita gente que relaciona o forte ao pace, principalmente se comparando. Ah, professor, você colocou o forte, mas eu estou correndo no pace X, muito abaixo. Antes eu corria para Y de pace. Gente, o seu forte vai depender das circunstâncias. Se você está parado há meses, você caiu de condicionamento, um estímulo que vai gerar maior sobrecarga no seu organismo hoje vai ser dentro de uma zona agora mais baixa do que era antes. É óbvio, você se descondicionou. A gente pode dar o exemplo de peso. Né? Se você levantava 10 quilos, né, num exercício que seja há um tempo lá atrás, e você parou por um ano, quando você vai pegar aqueles 10 quilos, você, nossa, eu não consigo levantar. Claro, você parou. O seu corpo agora, você vai conseguir levantar talvez 3 quilos. Né? 3 quilos seja o que dê para você fazer ali. Né? Mas depois de vários momentos de treino, você volta para os 10 quilos. Né? Mas você não vai conseguir levantar os 10. Aí você vai se comparar, nossa, eu não consigo levantar esses 10 quilos, mas eu levantava lá atrás. Se você descondicionou, você tem que respeitar. O seu organismo, ele perdeu condição de condicionamento. Daí, qual é o forte para você agora? Talvez seja esses 3 quilos. 3 quilos seja o estímulo forte. E aí, com um pouco de ganho a mais, vai ser 4. Com um pouco de tempo treinando, vai ser 5. E assim vai até chegar os 10 que você fazia, até passar se você continuar treinando. Mas eu coloquei essa relação de peso para vocês entenderem da mesma forma que é com o pace, com a velocidade. Ok? Vamos pegar um lapisinho aqui, né, para a gente entender basicamente a estrutura. A estrutura toda, ela se movimenta, né, com o ganho ou a perda de condicionamento. Você tem a sua zona vermelha, aquela zona que você entra em estado de ofegância maior, que a sua frequência cardíaca eleva nos níveis máximos, né? O seu VO2 está lá no pico, né? Independente, né, de situação. Todos nós chegamos nessa zona. O cara que está muito bem treinado, a diferença é que para ele essa zona vai ser em velocidades muito mais altas. Mas o cara menos treinado vai chegar também em picos de ofegância, de frequência cardíacas altas, né? E a gente vai chamar de zona vermelha. É a zona vermelha, que é o que a gente vai chamar de muito forte. Né? Eu gosto de colocar essa nomenclatura muito forte, forte, moderado, leve. Outros treinadores usam zona 5, zona 4, zona 3, zona 1, 2, 1. Outros colocam zona 3 zonas, zona 3, 2, 1. Independente da nomenclatura que o treinador usa, né? Mas é para ilustrar isso, que há momentos mais altos, né? Que você vai em ritmos mais altos, demandas mais trabalhosas para o seu organismo, momentos mais moderados e momentos mais leves. Eu gosto dessa nomenclatura porque fica mais fácil, eu trabalho com atletas à distância em várias outras cidades e fica mais legal para eles entenderem.
Mas enfim, você está aqui no seu momento high, né? Seu momento alto, momento forte. E digamos antes da pandemia. E aqui tem seu momento leve. E aí começou a pandemia. Aí você parou ali 3 meses, praticamente você não treinou nada, pegou a doença. O que é que vai acontecer? Você vai cair, perder condicionamento, obviamente. Mas você vai perder, a estrutura toda cai. Toda a estrutura cai. Você estava aqui e aí a estrutura toda cai. Caindo toda a estrutura, né, você vai ter um forte hoje diferente do forte de antes, de lá atrás. Ok? Mas nem por isso, por você estar aqui, eu vou deixar de mandar, né, a estrutura de treinamento vai deixar de ser feita para você da mesma forma. Eu vou cobrar estímulos mais fortes, estímulos mais moderados e estímulos mais leves, mesmo nesse momento. Só que o seu forte que eu quero para hoje é o forte atual, é a zona alta para você hoje, é onde você vai chegar em ofegâncias mais altas, em picos de VO2 mais altos. Não necessariamente eu estou falando aqui de pace, gente, porque é óbvio que se caiu o seu pace, a sua velocidade também caiu, mas a sua sensação, né, o seu corpo vai reagir no limite, né, numa zona mais limite, uma zona mais sufocante, uma zona mais alta, ele vai reagir do mesmo jeito que ele reagia antes, só que agora ele reage aqui. Então eu tenho que colocar esses minutos mais fortes, esses quilômetros, distâncias mais fortes por alguns momentos e outros mais moderados, outros mais leves. A estrutura de intermitência de treinamento tem que ser colocada. Por que a gente coloca essas zonas, esses momentozinhos mais altos, moderados, leves? Para exatamente gerar sobrecarga. Gerando sobrecarga, gera trabalho ao organismo, o organismo precisa se restabelecer, ele vai ganhar condicionamento e ele vai fazer o quê? Ele vai subir um pouco o condicionamento. Mas quando sobe, sobe do mesmo jeito que desceu. Sobe toda a estrutura. Ou seja, o seu forte que era aqui, agora é aqui. E o seu leve que era aqui, agora é aqui. Então mudou tudo. Ou seja, o seu pace forte já não é mais esse. O seu pace forte agora é esse. E aí a gente continua com estímulos fortes, estímulos... A gente não coloca toda hora forte por quê? Obviamente porque vai quebrar. A gente não coloca toda hora leve por quê? Porque não vai gerar nada de ganho, não vai gerar sobrecarga e tu vai ficar na mesma. Então a gente usa essa estrutura de treinos com intermitências, né, com momentos mais fortes, momentos mais moderados, momentos mais leves, para exatamente jogar com o organismo e o organismo receber esses estímulos um pouco mais trabalhosos e assim ele se condicionar. Basicamente é isso. Então, hoje, o que está acontecendo com você é isso. Você estava aqui, você está aqui, você tem um pico mais alto, onde seu corpo vai receber o estímulo e vai sentir que ali é uma zona forte e aqui é uma zona leve. E com o tempo, isso daqui vai subindo. E vai chegar no momento que o seu leve, quando você estiver super condicionado, vai ser o que era o seu forte lá atrás. Né? Então, muitos de nós, no início da corrida, principalmente, passamos por isso. Né? O nosso pace, que sufocava a gente lá nos primeiros meses que a gente começava a correr, nosso coração ia na boca, era um pace bem baixo, que hoje para a gente, talvez seja para muitos, seja a zona leve. Né? Então, a estrutura de treino é assim, gente. O nosso organismo, ele precisa de estímulos, né? Ele precisa dessa intermitência com estímulos mais fortes por alguns momentos, estímulos mais moderados, estímulos mais leves. E aí cada treinador vai ter a sua jogada, né, de saber o momento certo de colocar. Essa é a arte do treinador. Esse é o detalhe do treinador. É saber fazer essa dosagem, essa sintonia fina, né, para aquele atleta. Quantos minutos, quilômetros ou momentos, né, qual período eu vou colocar um pouco mais forte, um pouco mais leve, onde eu vou baixar agora essa semana, eu vou aumentar mais aquela semana. Né? Aí é do treinador. Né? Mas uma coisa é certa. Você precisa ter esses estímulos, essas intermitências, independente de como você esteja. Ontem, não se compare o seu pace de antes, quando estava muito bem condicionado, com o seu pace de hoje. Respeite o que você está agora, está voltando à estrutura de treinamento. Então, o seu forte de hoje é o que dá para o seu organismo receber uma carga alta hoje. Né? E aí, com o tempo, você com certeza vai voltar e até melhorar do que você estava antes. Mas não se compare, não olhe, eu estou correndo hoje, estou vendo aqui que tu colocou forte, mas eu estou correndo no pace X e o meu forte era o pace Y. Não, gente, o seu forte era antigamente porque você era mais condicionado. Entenda, o seu forte era esse aqui, a zona vermelha sua era, mas você está aqui. Então o seu forte hoje está aqui. É aqui onde o seu coração entra em cobranças mais altas, a sua ofegância entra em cobranças mais altas. O seu pico é aqui. Né? E não se compare com antes, né, que era aqui. Então é isso, gente.
A estrutura de treinamento passa por isso. Todos nós, atletas, precisamos, né, de ter treinos e estímulos, receber estímulos com essas intermitências mais altas, mais moderadas, mais leves, para poder se condicionar. Então, qualquer dúvida, por favor, me procure, né? E vamos treinar, vamos retornar, respeitando agora o momento que a gente está, ok? Respeitando o período que a gente está, mas não deixando de treinar dentro da estrutura de treinamento, né? Causando esses estímulos um pouco mais altos, mais moderados e mais leves, mesmo, né, estando num baixo nível hoje de condicionamento. Ok? Tamo junto, vamos que vamos e conte comigo qualquer dúvida aí, galera. Valeu!